Então, pessoal, nesse vídeo a gente vai conversar um pouquinho sobre alguns marcos históricos da construção da atenção primária à saúde no Brasil. O vídeo anterior, em que eu conversei um pouco com vocês sobre a construção da atenção primária à saúde na Organização Mundial da Saúde, no protagonismo da Organização Mundial da Saúde, né, sobre esse tema, o que ocorreu nas Assembleias Mundiais de Saúde no período de 1948 a 1975. Eu disse a vocês, eu finalizei aquele vídeo dizendo a vocês que em 1978 aconteceu uma conferência em Alma-Ata, uma conferência internacional em Alma-Ata, de cuidados primários em saúde, Alma-Ata, uma cidade do Cazaquistão, e nessa conferência a OMS e o UNICEF formalizaram o conceito de atenção primária à saúde. A concepção, a lógica de atenção primária à saúde, o modo como as assembleias conceberam a atenção primária à saúde, aconteceu na OMS entre 1945 e 1948, e 1975. A Conferência de Alma-Ata, ela foi uma conferência que formalizou o que havia sido construído, que divulgou, que difundiu o conceito de atenção primária à saúde como uma lógica fundamental, basilar para a construção de sistemas nacionais de saúde, ou seja, de sistemas universais. Bem, em 1978, como é que nós estávamos no Brasil? Nós estávamos no período de ditadura ainda, né? Só que 2 anos antes havia começado nas universidades brasileiras um movimento muito importante em prol da introdução da saúde como um elemento político na luta pela redemocratização. Então, em 1976, começa aquele movimento que nós chamamos de movimento de reforma sanitária, e esse movimento ele vai acontecendo em todos os Brasis, foi difundido pelo Brasil, claro, pelas áreas mais desenvolvidas do país, né? E ele se estendeu até a redemocratização, que a gente consegue em 85 com a Constituinte. O Brasil, em 86, já é um país que inicia sua redemocratização, havíamos saído da ditadura. Em 1986, acontece um marco, né, muito importante da atenção primária, não da atenção primária em si, mas do Sistema Único de Saúde, que depois vai receber a atenção primária como um dos seus elementos, ou melhor, como seu elemento mais importante por se constituir na base do sistema. Em 1986, acontece a 8ª Conferência Nacional de Saúde. Essa conferência reúne mais de 4.000 pessoas em Brasília, e é nessa conferência que se conquista o Sistema Único de Saúde, ou seja, o Sistema Único ele foi conquistado pela sociedade brasileira. Ele não nos foi dado, olha aqui, a partir de hoje, dessa portaria, vocês terão um sistema. Não, ele foi conquistado por um amplo movimento social que envolveu as universidades, que envolveu inúmeros militantes de um sistema universal para o Brasil. Tá, 86, este é um marco. A partir de então, nós fomos caminhando já com bastante esperança, né, de uma utopia de mundos melhores, né? E em 88, nós conquistamos a nossa querida Constituição Cidadã. E nessa Constituição Cidadã, há um capítulo da saúde incluído nela. As constituições anteriores do Brasil, em nenhuma delas havia sido incluído um capítulo da saúde. Então, a grande conquista é a inclusão da saúde como um elemento, um eixo político da luta pela redemocratização. Foi assim que a gente conquistou o SUS. Em 88, essa Constituição é consagrada, e a gente, a partir de então, são alguns artigos, né, do artigo 196 ao artigo 200, que vocês vão ter que estudar para compreenderem o modo como o SUS foi articulado ali na Constituição. Bem, a gente já postou isso no material complementar para vocês, né? A partir de 88, a gente começa a desenvolver o Sistema Único, né? Quando a gente chega em 91, a gente cria um programa muito importante para o Brasil, que é um programa que ele já havia sido introduzido em outros espaços do mundo, principalmente em países que têm grandes extensões territoriais. Hoje, se a gente pensar, os BRICS, por exemplo, que formam os países com grande extensão territorial, trabalham com esta lógica deste programa, que é de agentes comunitários de saúde. Então, a gente constrói em 91 um programa, ele capilariza por grande parte do território, mas não intensamente, sabe? É um programa que ele vai caminhando como um bebê. As nossas coisas são assim, né? Elas vão caminhando e buscando estrutura na medida em que elas vão se desenvolvendo. A gente não tem uma cultura de planejamento de longo prazo, a gente tem uma história muito recente
e a gente tem sempre o bonde andando na medida em que a gente vai fazendo as conquistas. Bem, a gente teve, então, o PACS, que é esse programa. Em 93, nasce o Programa Saúde da Família, que é um irmão do PACS, que foi criado por um grupo de militância em Brasília, que atuou em Brasília nessa época. E esse grupo foi coordenado pela Heloísa Machado, que é uma enfermeira da Universidade Federal de Santa Catarina, formada em saúde pública. A Heloísa havia sido aluna do professor Marco da Roça, que é um professor da Univale, e ela o convidou para participar dessas discussões. O conhecido Marcão, né, participou dessas discussões, e nasceu ali o Programa Saúde da Família. Tá? Então, ali a gente começa a conquistar a nossa atenção primária. O PACS, de 91, e o Programa Saúde da Família são os dois programas que nos dão um alento, digamos, né, para a conquista da base do sistema. E por que foi assim? Né? Eu sempre tive essa pergunta comigo. Por que o movimento de reforma sanitária não dialogava com a Organização Mundial da Saúde quando a Organização Mundial da Saúde estava construindo esse dispositivo para sistemas universais chamado atenção primária? Porque a militância da reforma sanitária no Brasil, é uma hipótese minha, era uma militância que não tinha muita simpatia pelas discussões que estavam acontecendo na Organização Mundial da Saúde, porque era uma militância política, era uma militância que trabalhava algo maior, trabalhava a saúde como direito de todos e dever de Estado. Então, não era uma militância que estava preocupada com a base do SUS, era uma militância que queria o SUS, e depois que conquistassem o SUS, que nós conquistássemos o SUS, a gente ia ver como é que a gente ia fazer. Então, esta é a diferença dos dois espaços. A OMS é um espaço mais técnico, né? E a nossa militância era paixão, era pele, era desejo, vontade muito grande de ter um sistema universal para todos os brasileiros. Então, PACS e PSF são os dois programas, 91 e 93. A partir de então, nós começamos a desenvolver o SUS, a executar o sistema único com as dificuldades que a gente conhece, com os percalços que a gente teve que enfrentar. Quando chega em 2006, esse PACS e esse PSF, eles são incorporados numa política nacional. Não é uma política de Estado, tá? É uma política de governo. Política de Estado, para ser política de Estado, essa política teria que estar em lei. Ela não está em lei, ela está numa portaria, e o nome dela é Política Nacional de Atenção Básica. Atenção para esse B de atenção básica, né? A gente optou por trabalhar o termo básica, atenção básica, ao invés de atenção primária. Foi uma escolha brasileira, existem várias questões e argumentos aqui. Parece-me que na época havia uma percepção de que há uma representação social no Brasil, de que a palavra primária, de que tudo que é primária é uma coisa meio sem importância, e que base dá uma sustentação maior. Então, toda vez que vocês lerem o B da atenção básica, lembre-se que no mundo esse B é reconhecido como P, como primária, como atenção primária, certo? Então, em 2006, nasce numa portaria a atenção básica, a Política Nacional de Atenção Básica. O que essa política traz para a gente é um modelo de atenção muito lindo, né? É muito bem escrita essa PNAB de 2006. Eu gosto muito do texto, porque é um texto em que existe um espaço para se pensar a singularidade também das pessoas. Além de tudo que a gente já tem como as doenças, as patologias que têm que ser atendidas nas nossas unidades básicas, né? Por exemplo, as doenças crônicas, eu sempre me encantei muito com a importância de se olhar para a singularidade e complexidade de cada experiência de doença das pessoas. Então, este texto da PNAB concebe PNAB como práticas democráticas e participativas. O que isso significa? Significa que desde 2006, que já havia uma militância em Brasília, naquela época, para construir a interprofissionalidade nas ações. Né? Porque práticas democráticas e participativas é exatamente isso. Né? Não significa cada um ir para o seu espaço, em loco, e trabalhar sozinho, sem conversar com ninguém, sem atuação interdisciplinar, ali dentro do espaço da unidade básica. Então, é uma política muito bonita. E outra coisa que essa política traz é que os profissionais de saúde, eles teriam ainda Programa Saúde da Família, que passa a se chamar Estratégia de Saúde da Família, eles teriam o compromisso de trabalhar 40 horas. Então, cada equipe de Estratégia de Saúde da Família, a partir de então a palavra programa é substituída pela palavra estratégia. Estratégia vem de estratego, que é um termo de origem militar,
em qualquer momento eu posso explicar isso um pouco melhor para vocês, mas é uma palavra com mais substância do que programa. Então, a estratégia de saúde da família, ela começa a atuar, os prefeitos começam a se interessar por ela, porque havia incentivo e tudo mais, certo? O nome do incentivo fixo era piso de atenção básica. Hoje nós não temos mais isso nesse atual governo. Bem, 2006. Nesta portaria havia um artigo que dizia que a cada 5 anos a PNAB deveria ser atualizada. Então, 2006, mais 5, 2011. 2011 a gente tem a primeira atualização da PNAB. Nasce um outro texto, né? É publicado um outro texto no Diário Oficial da União, uma outra portaria da PNAB. E nessa portaria, o conceito de saúde, aquele conceito ampliado que a gente trabalhou em saúde e sociedade, lembram que a gente trabalhou concepção de saúde? Não foi à toa, é para que nesse momento a gente entenda isso. O conceito ampliado de saúde, que trabalhava a singularidade na PNAB 2006, que pensava em atender as pessoas, em cuidar das pessoas nas unidades básicas por meio de um modelo de atenção que preservasse a experiência da doença de cada um, a singularidade de cada um. Na PNAB 2011, esse conceito de saúde perde força, porque esse conceito ele é tensionado por um conceito mundialmente validado naquele período, e hoje, então, ninguém se fala, que é o conceito de risco. Então, entra para as unidades básicas de saúde do SUS, a partir de 2011, um protocolo, eu posso chamar de um protocolo, de que a classificação de risco vai começar a entrar e comandar o modelo de atenção, o fluxo e todos os fluxos dos processos que ali se dão. Veja, risco é um conceito econômico, né? A minha saúde no tempo presente, ela é uma coisa, as minhas experiências com as minhas patologias também, essa minha experiência é uma coisa, as minhas experiências pertencem a um rol muito particular, né, da minha vida, mas a partir de então, o risco passa a supremacia sobre essa singularidade que a PNAB de 2006 nos garantia. Então, o risco ele passa a ser um conceito muito importante. Entra um protocolo, o protocolo de Manchester. É claro que não foi de uma hora para outra. O Brasil tem hoje quase 6 mil Brasis, não? 5.570 cidades. Então, cada cidade conseguia num determinado movimento, né? Mas começa a adentrar, principalmente nas grandes cidades, um protocolo de Manchester, que é um semáforo, que ele determina que quando uma pessoa chega à unidade básica e ela tem um problema muito sério, que corre o risco ou necessidade, risco de morte ou necessidade de ser encaminhada para outro nível de complexidade, essa pessoa ela é caracterizada como vermelho no semáforo. Então, ela tem atendimento logo, quase imediato, se ela não tiver agenda, né? Se for um caso espontâneo, de demanda espontânea. Ao passo que uma pessoa que tenha sido, por exemplo, violentada durante a noite, essa pessoa ela não está correndo risco de morte, mas ela está em sofrimento. No entanto, ela fica no semáforo como uma pessoa verde, ou seja, é um caso que não será entre os primeiros a serem atendidos no espaço da demanda espontânea. Então, o conceito de risco ganha muita força. Outra coisa que a PNAB 2011 faz é que os médicos eles passam a ter uma flexibilização da carga horária. Como a gente começou a observar uma dificuldade muito grande em manter médicos na atenção básica, nas unidades básicas, a rotatividade de médicos no Brasil até hoje é uma questão muito complexa para se discutir, né? Esse fato fez com que, a partir da PNAB 2011, os médicos não precisassem mais trabalhar exatamente 40 horas como os outros trabalhadores. Então, houve uma flexibilização dos horários da medicina. O médico, por exemplo, poderia trabalhar 20 horas numa unidade e 20 horas na outra unidade. Bem, 2011 mais 5, 2016. Mas como era final de ano e a gente estava vivendo um momento muito particular, né, foi logo depois do impeachment, ficou para 2017 a atualização da PNAB de novo. Então, 2017, a terceira atualização da PNAB. Esta PNAB continua no texto caracterizando a estratégia de saúde da família, como a principal modalidade de cuidado de atenção à saúde na atenção básica. Ok. Só que ela abre as portas para outras estratégias mais atraentes aos prefeitos, estratégias em que você não precisa buscar funcionários de 40 horas, que custam muito, e que a lei de responsabilidade fiscal, naquele contexto, já estava causando para os prefeitos um problema gigante, em função deles estarem com a folha de pagamento, folha de pessoal,
achatada, estourada, não tinha mais condições de inserir ninguém,